Graça e paz, em nome do Senhor Jesus, o Cristos, o Senhor. Queria convidar você a abrir a Bíblia no Salmo de número 71. É interessante que o título aqui na minha Bíblia é Súplica de um Ancião, Súplica de um Velho. E o tema será Socorro, preciso de ajuda. Socorro, preciso de ajuda. Também pensei em dar o tema, está difícil, o que fazer? Ou, cuidado, perigo. Mas eu resolvi ficar com esse socorro, preciso de ajuda. Nós vivemos num mundo onde há um grito da humanidade pedindo socorro. Através dos gestos, das ações, dos gritos, das palavras, e também através do silêncio, da solidão, do desespero, do suicídio. Há um grito de pedido de socorro. O Salmo de número 71, possivelmente aqui o salmista, um ancião, um idoso, que está em perigo. E ele clama a Deus por livramento e ele tem certeza de que Deus vai responder. Os salmos são canções onde os compositores, eles abrem o coração, eles desnudam a alma, eles expressam o sentimento, eles relatam a situação que estão vivendo, aquilo que estão enfrentando em suas vidas. Nesse Salmo 71, nós vemos o salmista vivendo dias difíceis, com problemas. E o que ele fez? Bom, sabemos que ele compôs esse cântico. E nós vamos aprender aqui com o salmista. Então, a primeira coisa, o problema do salmista. O salmista, ele clama a Deus que o salve dos inimigos que estão tramando destruí-lo. Olha o verso 10 e o verso 11. Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Então o salmista ele está vivendo um problema, uma situação difícil. E ele aqui, então, ele coloca qual que é o seu problema, qual que é a sua necessidade. A segunda coisa que nós vemos aqui é a confiança do salmista. Dentro desse ponto, a confiança do salmista, nós vemos que ele sabe que Deus é sua ajuda. Primeira coisa. Do verso 1 ao verso 4, o salmista diz assim: em ti, Senhor. A palavra Senhor aqui é Deus, o nome de Deus, que não era citado em reverência a Deus. Então, toda vez que você vir na Bíblia, Senhor com letras garrafais, é um nome de Deus. A ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. O salmista, ele tem uma confiança total
e plena e clara de que Deus o ajudará. Então ele está clamando, ele está pedindo socorro a esse Deus que ele sabe que vai ajudá-lo. Ele não está com dúvida aqui. Será, Senhor? Será que o Senhor quer me libertar? Será que o Senhor quer me salvar? Não, ele tem certeza. Ele está anunciando aqui a confiança dele nesse Deus, a fé dele nesse Deus. E a segunda coisa que a gente vê é que Deus é a sua esperança. Olha o verso 5. Pois tu és a minha esperança. Dizem por aí, né, que a esperança é a última que morre, não é? E quando a gente coloca essa esperança em Deus, ela nunca vai morrer. Quando nós olhamos para esse Deus como salmista e colocamos a nossa esperança nele, tu és a minha esperança. Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Ele tem fé nesse Deus. Ele está vivendo dificuldade. Ele está em meio a problemas. Mas ele sabe que Deus é a ajuda dele. E ele sabe que Deus é a esperança dele. Olha o verso 6. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és movido para os meus louvores constantemente. Olha a consciência que esse homem tem. Ele sabe do problema. Ele não está se enganando. Ele não está deixando o problema de lado, num canto, no esquecimento. Não, ele sabe, eu tenho um problema. Mas ele sabe que Deus é ajuda, é socorro presente. E ele sabe que ele pode confiar nesse Deus, porque desde a infância, desde o nascimento, ele tem visto a manifestação desse Deus na vida dele. Então vemos em primeiro lugar o problema do salmista, vemos em segundo lugar a confiança do salmista, em terceiro lugar vamos ver a atitude do salmista. Porque muitas vezes tem pessoas que até fazem um diagnóstico, reconhecem, o meu problema é esse daqui, não fogem do problema. Até sabem que Deus é socorro presente, que Deus é a esperança, mas aí tem a atitude errada. Esse homem, o que ele faz? Ele louva a Deus. Ah, mas tão simples assim? Tão simples assim. Ele não fica gritando, ele não fica procurando, pesquisando, gente, ajuda aqui, aquilo. Não, ele começa a cantar louvores a Deus. Dentro desse terceiro ponto, eu quero ver três coisas. Primeiro, pelo que o salmista louva a Deus? Ali no verso 16 e no verso 24, a primeira parte, fala que ele louva a Deus pela justiça de Deus. Sinto-me na força do Senhor Deus. Ele não está sentindo-se na fraqueza dele. E rememoro a tua justiça. A tua somente. Ele não fica olhando nada. Ele olha para Deus. E ele louva a Deus porque ele vê em Deus a justiça. Deus é justo. Jeová Tsidkenu, Deus é a minha, a nossa justiça. Então ele louva a Deus pela justiça de Deus. Mas ele louva a Deus também pela verdade, que é encontrada em Deus. Vamos ver ali ainda o verso 24, comecinho, pensando nesse primeiro ponto. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo dia. Está vendo? Ele está olhando para Deus. Ele busca socorro em Deus. E ele começa a cantar louvores a Deus, porque Deus é justo.
E a segunda coisa, então, pelo que o salmista louva a Deus, é pela verdade e fidelidade de Deus. Olha o comecinho do verso 22. Eu também te louvo com lira, é um instrumento, celebro a tua verdade. No mundo onde estão relativando tudo é relativo, nada é absoluto. Nós sabemos que o nosso Deus é absoluto, Ele é verdade, a palavra de Deus é verdade. Isso nós não trocamos, barganhamos com nada e com ninguém. Essa palavra verdade, então, traduzida, né, do hebraico, firmeza, verdade e também fidelidade. Ele está louvando a Deus, porque esse Deus é verdadeiro, é o Deus da verdade. Existem tantos deuses da mentira por aí, mas o Deus da Bíblia, o Deus desse salmista, Ele é o Deus da verdade. E Ele é um Deus fiel. Ele é fiel. Ah, mas eu pisei na bola, mas eu estou fazendo... Deus não muda por causa da minha infidelidade. Ele continua sendo fiel. Ele nunca vai deixar de ser fiel. Essa é uma característica de Deus. Ele é fiel. A segunda coisa que eu quero pensar, quando que o salmista louva? Porque tem gente que louva a Deus quando está tudo bem. Tem gente que vai louvar a Deus quando a coisa está ruim. Oh, Deus, socorro! Mas o salmista aqui, ele louva a Deus todo dia. Olha o verso 8. Verso de número 8. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Ou seja, sempre, todo dia. Acorda louvando a Deus durante toda a manhã, durante a tarde, durante a noite. E muitas vezes acorda, certamente já aconteceu com você, acorda de madrugada com um cântico na mente e no coração. Louva a Deus! Esse precisa ser um hábito nas nossas vidas. Coloca lá o som. Coloca lá o louvor, a adoração para Deus, não para agradar a sua alma, mas o louvor que engrandece o nome de Deus. Sempre. Muitas vezes a gente fica meio assim, só na reunião, né? Só naquele período com os irmãos. Não, sempre. E em terceiro lugar, como o salmista louva a Deus? Ele louva a Deus com a sua voz e com instrumentos, harpa e lira. Verso 22 e verso 23. Eu também te louvo com a lira. Ó meu Deus, cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Na nossa cultura, né, são dois instrumentos desconhecidos. Mas nós temos o violão, nós temos o cavaquinho, nós temos o ukulele, a guitarra, a bateria. Nós temos as nossas mãos para aplaudir, para cantar louvores, batendo palmas para o nosso Deus. Ah, irmão, eu não consigo tocar nada. Tem aqueles que falam assim, ah, eu sempre quis tocar violão. Não quis não. Porque quem quer vai aprender. Agora digamos que não dá mesmo para você. Deus não tem poder para fazer um milagre de mudar a sua vida e de você aprender o instrumento, por mais que você queira. Tem aí né? Pendrive, cabe milhares e milhares de música. Tem as rádios. Não tem como a gente falar, Deus não tinha o que fazer. Tem sim. Coloca o louvor no carro. Mulher, coloca o louvor ao cozinhar, ao limpar a casa. Coloca o louvor o tempo todo. Porque o nosso Deus, Ele é digno de receber todo o louvor.
O que diferenciou o tabernáculo de Moisés para o templo de Davi, uma coisa só: o louvor no templo de Davi. Era contínuo, 24 horas, incessante, turnos e mais turnos se revezando de cantores, de tocadores de instrumentos, não parava. Lá no céu, o louvor, ele não para. Já viu aquele irmãozinho, aquela irmãzinha assim, né? Culto de hoje demorou muito. Louvor, eu não gosto muito de louvor. Não vai gostar do céu. Porque o nosso Deus, Ele é o autor. Ele é o criador da música. Ele colocou a música dentro do ser humano. Qualquer cultura que você vá, a música está lá. Então nós devemos também louvar ao Senhor pela justiça dEle, pela verdade dEle, pela fidelidade dEle e por tantas outras coisas. Por quem Ele é, por aquilo que Ele faz, pelos seus atributos. Nós devemos louvar a Deus sempre, sempre, sempre. A Bíblia, no Salmo 150, diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E a gente deve louvar o Senhor com tudo, não é? Todo instrumento. Nenhum instrumento é do diabo. O diabo não tem nada. Ele usurpa. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence ao nosso Deus. Então, queridos, só relembrando, o salmista aqui, ele vê o seu problema, ele confia no seu Deus, e isso leva ele a tomar uma atitude, louvar a esse Deus. Pergunto, aqui o problema do salmista foi resolvido? Não. Ele está ainda no meio do problema. Mas isso não muda a atitude dele. Ele continua louvando. E esse salmo, para nós que temos um pouco mais de idade, podemos nos abraçar a ele e saber que na velhice Deus vai nos sustentar em tudo, inclusive na nossa debilidade e na nossa fraqueza. Deus não vai nos desamparar. Irmãos, eu quero concluir fazendo 4 perguntas. Primeira, qual é o problema ou quais são os problemas que você tem enfrentado? Talvez alguém vai pensar assim, você sabe que eu estou na época boa da minha vida que, amém, glória a Deus. Vai ficar lá fuçando, né, inventando problema para se torturizar. Não. Mas talvez alguém aqui possa falar, número 1, número 2, número 3, número 4. Esses dias de madrugada eu acordei e fui anotando aquilo que estava afligindo a minha alma, aquilo que me estava fazendo levantar de madrugada em temor, e fui anotando. Então, qual o problema, ou quais são os problemas que você tem vivido? Problema familiar, problema de saúde, pessoas estão falando mal de mim, no emprego, problema financeiro, problema. Segunda pergunta. Quando você enfrenta problemas, a quem você pede ajuda? A quem você está batendo na porta? Tem pessoas que procuram em tudo, em todos os lugares, todos os meios, todas as pessoas. Quando vê que não encontra, aí vai buscar Deus. Tem que ser o contrário. A gente tem que buscar em primeiro lugar Deus. Se Ele não tiver poder, se Ele estiver lá, né, falando para você, se vira sozinho, não quer nem saber, aí você vai procurar em outro lugar. Mas eu quero dizer para você, como esse salmista, você pode ir lá na certeza. Você vai encontrar ajuda em Deus. Toda a caminhada de Cristo Jesus aqui na terra, nunca Jesus negou ajuda a ninguém. Ele parava aquilo que estava fazendo, coisas urgentes, importantes, para atender pessoas.
Ele vai te atender também. A terceira pergunta. Presta bem atenção nessa pergunta. Não quero que você seja rápido no responder, porque daí eu sei a tua resposta. Mas verdadeiramente, você confia em Deus? Confia de todo o coração? Você sabe que você vai apresentar a Ele o seu problema, os seus problemas, e Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, Ele vai te dar direção, Ele vai fazer um milagre. Você crê mesmo nesse Deus? Confia nesse Deus de todo o coração? E a quarta pergunta. Você louva a Deus em todo o tempo? Nós do grupo de louvor, será que só pegamos o instrumento quando... Ou será que pegamos o instrumento para tocar ali, sozinho com Deus, louvando a Ele, sem se preocupar com as notas, somente querendo exaltá-lo? Você louva a Deus o tempo todo ou, em vez de louvar, você murmura? O problema está grande, está certo, não sei o que fazer, fica reclamando. Tem gente que fica emburrado, já viu? Aquela pessoa que fica emburrada. Você olha para a pessoa, já sabe. Qual é o problema seu? Não sei o que tem feito. Fica emburrado. Tem aquele que fica desanimado. Que foi, irmão? Qual o problema? Deus deixou de ser Deus. Deus perdeu o poder. Mas eu estou desanimado, estou pensando em parar. Parar o quê? Com a sua vida, com a sua família, com o seu emprego? Não, eu estou pensando em parar com Deus. Aquele que pode dar um socorro. E a pessoa fica murmurando, reclamando, desanimando. Deus continua entronizado. Mas está tendo guerra. Deus continua entronizado. Mas tem pandemia. Deus continua entronizado. Preço do combustível do petróleo baixou. Mas a gasolina não baixou. Tô bravo. O dólar baixou. Mas o combustível não baixou. É a justiça dos homens. Não é? Mas Deus não se baseia nisso daí nada. A estabilidade no reino de Deus. A moeda celestial, que é a minha fé, a tua fé, ela não pode mudar. Muda a situação, muda a fé, diminui a fé. Deus se mantém reinando, governando sobre tudo e sobre todos. Agora eu quero fazer 4 colocações, pensando assim, diante disso, o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu tenho que resolver refugiar-me em Deus. Em vez de ficar desanimado, em vez de ficar focando no problema, em vez de ficar buscando pessoa aqui, pessoa ali, eu tenho que me refugiar em Deus. Verso 1. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Então, primeira coisa, vou resolver. Você resolve isso hoje também? Eu vou me refugiar em Deus. O raio está forte, a tempestade está aí, está tudo bagunçado, etc. O que eu vou fazer? Eu vou me refugiar, vou lá com Deus, vou entrar no meu quarto, vou buscar ali a minha salinha, eu vou fechar a porta e vou falar, Deus, o Senhor é meu socorro, o Senhor é minha ajuda. E ali rasgar o coração, abrir o coração, falar tudo para aquele que é o único que tem poder para resolver todos os teus problemas. O que eu vou fazer? Eu tenho que resolver isso. Eu vou resolver. Olhar para Deus com admiração. Lembrando de tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Desde lá, quando eu nasci, você sabia que mesmo antes de você entregar a vida a Jesus, Deus já estava com a mão sobre a tua vida, te protegendo, te libertando, te salvando? Quantas coisas! Então resolva agradecer a Deus, confiar em Deus. Deus nunca deixa faltar nada.
E não vai ser o problema atual que vai fazer com que Deus esqueça de você. Terceira coisa que eu preciso resolver. Eu preciso resolver falar com Deus cada vez mais sobre a grandeza dele. Porque quando eu começo a olhar para o problema vai se avolumando, vai se agigantando. Aquele problema que muitas vezes é pequenininho, e você já passou por isso na sua vida, eu também, inúmeras vezes, que a gente ficou ali, parecia que era a morte, que não ia resolver, tal, e de repente, Deus resolveu. Então começar a olhar para Deus e olhar para a grandeza do nosso Deus. Ele fez tudo, Ele criou tudo, todo o universo. Ele cuidou de você quando você era pequeno, Ele cuidou de você quando você era jovem, Ele vai cuidar de você também na velhice. A gente vai ficando sem força, né? Não é verdade? Alguns aqui, né? Alguns poucos. A gente vai ficando meio, né? Ai, ai, ui, ui, né? Mas Deus, a gente olha para Ele, Ele continua sendo maravilhoso, grandioso. E eu começo a falar para Ele, Senhor, Tu és grande. E a quarta coisa, eu tenho que resolver ter esperança no coração. Nunca ceder ao desespero. Olha o verso 14, o que diz. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Eu vou esperar em Deus. E nesse tempo que eu estou esperando em Deus, eu não estou ocioso. Eu estou adorando a Ele. Eu estou louvando a Ele. Esse, certamente, salmista, idoso, com problema, os inimigos querendo dar fim na vida dele, ele vê qual é o problema, ele fala da sua fé, ele confia e ele toma essas atitudes. Vamos fazer a mesma coisa? Eu pergunto, será que dá certo? Já deu certo. Já deu certo. Há um versículo que eu quero encerrar com esse versículo, que se esse versículo não trouxer ao meu coração, ao teu coração, fé, segurança, eu acho que nada no mundo vai trazer. Romanos, capítulo 8, verso 32. Romanos 8, 32. Decora esse versículo. Permita que o Espírito Santo escreva com letras de fogo e sangue no seu coração esse versículo. Deixa tua mente ser povoada por essas palavras. Aquele Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho. Deus, presta bem atenção, aquele que não poupou o próprio filho, ele só tinha um e não poupou. Ele deu por amor a você. Olha a conclusão com uma pergunta. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, com Jesus, todas as coisas? Se Deus tinha um filho, Deus é amor, Deus amava, ama, Ele deu para nós, Ele entregou o filho dele para morrer numa cruz daquela forma vergonhosa, humilhante. Será que Ele não nos dará graciosamente? Porque Jesus já pagou o preço, nós não precisamos pagar mais nada. Não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Qual que você acha que é a resposta? Vai dar. Então a gente está com problema.
A gente está com uma dificuldade, a gente está no meio de uma luta. A gente está no meio do sofrimento, lágrimas, angústia, tristeza. E aí a gente lembra que Deus, em Cristo Jesus, Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Se Ele deu o próprio Filho dEle, Ele vai fazer tudo. E mesmo que cheguemos na nossa velhice, né? Velhice, quando eu falo velhice, é 95, 96 anos, né? 63 é novo ainda, né? Ele vai dar tudo. Nós não precisamos temer nada. Ele é o nosso Deus. Por isso devemos buscar socorro nele, clamar a Ele, louvar a Ele, entronizá-lo. O nosso coração tem que, o ego, o eu, tem que sair do trono. E Jesus tem que ser entronizado. E devemos recorrer sempre a Ele. Quero convidar você a baixar a cabeça e fechar os olhos. Bendito seja o Senhor. Papai, muitas vezes nós nos vemos em situações complicadas na vida. Muitas vezes um problema, muitas vezes a soma de problemas. E muitas vezes, papai, ficamos perdidos em meio a sentimentos, a medos, chegando até algumas vezes ao desespero. Mas olhando, Senhor Deus, esse homem que compôs esse cântico, nós aprendemos um caminho a ser trilhado. Não queremos negar nunca a existência dos problemas. Queremos confiar sempre em Ti, Senhor. E queremos sempre, diariamente, ter nos nossos lábios um louvor de gratidão ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Entregamos-nos em Tuas mãos, porque o Senhor é o nosso Criador. E o Senhor é o único que tem a solução. O Senhor é o único que sabe o caminho que precisamos trilhar. Por isso nós nos submetemos ao Teu senhorio, à voz do Teu Espírito, conduzindo-nos nesta jornada, nesta caminhada aqui na terra. Obrigado, papai, porque o Senhor nunca nos abandona. O Senhor sempre está presente, com os braços estendidos, para nos receber, para nos tocar, para nos abençoar. Assim como Cristo Jesus lá na cruz estender os braços, se dando em nosso lugar, nós estendemos os nossos braços para receber esse sacrifício glorioso ali da cruz. Sabedores somos pela Tua palavra, que o Senhor não poupou, o Senhor doou, o Senhor deu o Teu Filho. O Senhor fará as demais coisas para que a gente possa viver uma vida aqui na terra que vale a pena. Nós agradecemos a Ti por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. E se você se sentiu assim, nessa situação, como alguém necessitado, clamando por socorro, pedindo ajuda, eu quero te dizer que em Deus essa ajuda é certa. Um forte abraço.